Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 8, missionários fazedores de tenda. Estudaremos esta lição com base no texto bíblico Atos 18 e 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 ao 12. Estudaremos a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial, missionários fazedores de tenda, vocação profissional e missões. De acordo com o textuário, o missionário ele mostra que nenhum obreiro deve esperar receber salário do povo para iniciar uma obra. Todos nós temos, no mínimo, um talento para trabalhar para a obra de Deus. A obra de Deus não é feita com competidores. O missionário não pode olhar para aquele que está trabalhando ganhando 5 talentos, através de 5 que recebeu. E nem ele trabalha em relação a competir com aquele que tem 2 para ganhar 2. Se o missionário tem um talento, ele vai, segundo exatamente o que está escrito na parábola dos talentos, Mateus 25, versículo 14 e diante, ele só vai ganhar mais um. Então, basta apenas ser fiel com o talento que lhe foi entregue e não enterrar dentro da terra, da qual o Senhor, quando vier, vai requerer o seu talento com prestação de contas e juros. É preferível e deve o missionário ter uma profissão paralela à sua obra que lhe foi comissionada por Deus, eclesiástica. Deve-se usar na necessidade, quando não há recursos, envios, porque isso de forma legal é legítimo, a contribuição na igreja, mas conforme a necessidade pode aumentar, ele pode sim, paralelamente, trabalhar para sustentar uma grande obra que está nas suas mãos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha uma profissão que na necessidade ele trabalhava. Então ele era um tecelão, fazedor de tenda. Quando Barnabé foi enviado para a igreja lá em Antioquia, vocês sabem muito bem que em Jerusalém foi vendido a propriedade, Barnabé vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. E agora Barnabé sem casa, os apóstolos enviaram até Antioquia, e lá em Antioquia, Barnabé foi atrás de Saulo. Onde estava Saulo de Tarso? Estava em uma feira vendendo tenda, fazendo e vendendo as suas tendas. Paulo era fazedor de tenda, além de ser um grande missionário. Então veja que o apóstolo Paulo é um grande exemplo de tecelão. Olha a profissão dele. Ele sempre encontrava onde trabalhar por onde passava. Veja Atos capítulo 20, versículo 34. Paulo diz o seguinte: estas minhas próprias mãos me serviram nas minhas necessidades. Paulo, em todas as escrituras, ele não proíbe que o obreiro é digno do seu salário. É até legítimo e é de acordo com a lei. Mas ele preferiu trabalhar com as suas próprias mãos como resultado de um grande exemplo de que quando na necessidade não dependeria de ninguém. Então, a necessidade de manter o seu trabalho junto à obra, isso faz parte de também estar o seu trabalho profissional em paralelo com a obra de Deus. Então, é melhor conciliar duas coisas do que ficar só com uma coisa. Por exemplo, necessidades urgentes. Como você depender de alguém ou de outro, ou de uma instituição, se há uma necessidade urgente para tal fim? Por isso, a necessidade de um trabalho paralelo com a obra de Deus.
Então, Paulo, ele tinha esse trabalho feito pelas suas próprias mãos, além de também ter uma pena que escrevia, e também os seus manuscritos. Ele tinha também os manuscritos. Então, veja que tudo isso, o trabalho com as suas próprias mãos, evitava o sufoco, esperando, muitas das vezes, vinha alguma ajuda de uma pessoa ou de uma igreja. Então, o missionário, ele mostra que é melhor ter com o seu próprio pulso, com as suas próprias mãos, para poder suprir as suas necessidades e até mesmo de alguém que está do seu lado urgentemente. Agora, veja que a imagem e o testemunho dos missionários, na vista do povo ou na vista de muitos irmãos, que gostam de publicar e de expor a vida do missionário de uma forma negativa, como se o missionário fosse um mendigo espiritual, como se o missionário dependesse 100%. Isso é muito triste olhar para o ministério missionário como ato de como se fosse um ministério miserável e que mendigasse ajuda de uma forma que é lamentável esse caso. O apóstolo Paulo mostrou uma imagem diferente de sua missão, naquilo que diz respeito ao seu próprio sustento. Atos 20 e 35, Paulo diz: trabalhando é mais bem-aventurado, pois tenho para oferecer, isto é melhor do que receber. Sempre ele vai dizer, é melhor dar do que receber. É melhor dar esmola ou pedir esmola? Então, o trabalho é honroso de forma tal que supre as necessidades. Em tudo isso, o missionário continua crendo em Deus, orando, que é a sua principal arma na manutenção da obra de Deus. Então, o testemunho do Espírito de Deus na vida do apóstolo Paulo, do missionário, era notável. Isto também no meio da igreja. Os crentes sabiam, segundo o sentimento de Deus, das dificuldades de Paulo. Paulo trabalhava fazendo tenda, pois sabia que era possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão. As nossas profissões, elas vão moldando, por exemplo, fazedores de tenda, o nosso caráter. Quem faz tenda usa linha, usa agulha. Imagine o tempo que passa colocando linha na agulha e fazendo ali uma tenda. Veja o tempo que passa. E muitas das vezes é preciso de quê? Paciência. O trabalho de Paulo requeria muita paciência. A pregação do missionário e o seu comportamento, viu? Tem testemunho no céu e na terra. Agora veja aí o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Vós e nosso Deus sois testemunhas de que maneira nós pregamos o evangelho de Deus e o nosso comportamento diante de todos os que creste, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente maduro e qualificado integralmente para toda boa obra. Sempre nós precisamos saber que é possível fazer a obra de Deus, servindo a Deus e aos outros por meio da nossa profissão. Lembremos sempre disso. Paulo conheceu e foi ajudado por Áquila e Priscila. Foram eles expulsos, por exemplo, lá de Roma com os judeus por decreto de Cláudio. Áquila e Priscila jamais imaginaram que na porta de sua loja, lembra de que Áquila e Priscila
eram da mesma profissão de Paulo, fazedores de tenda. Agora imagine Paulo hospedado na casa de Áquila e de Priscila, numa loja, na sua própria casa, numa fábrica de tecidos. Entraria ali um homem, Saulo, que conhecia o verdadeiro Deus e que peregrinava em busca de obreiros de valor, onde os seus nomes poderiam estar escritos no livro da vida do Cordeiro e na história da igreja para sempre, como nós temos aqui essa menção de Áquila e Priscila. Áquila e Priscila não suspeitavam que, ao dar abrigo, aquele missionário que é Paulo, seria tão bem servidos, a quem o chamaria de apóstolo. Logo descobriram de quem se tratava. Ali estava o doutor da lei, cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo foi convidado a hospedar ali, onde durante o dia trabalhava no seu ofício fazendo tenda. Prisca foi o nome dado por Paulo a Priscila, nome da mulher de Áquila, uma mulher nobre e influente na igreja, que também era comum, com as suas próprias mãos, apoiar o trabalho missionário de forma incomparável. Paulo os chamou de meus colaboradores em Cristo. Áquila e Priscila tinham o dom de apoiar, amar, cooperar, contribuir na obra de Deus. Isso é um dom em que nós podemos ver que os banqueiros de Deus na vida de Paulo, Áquila e Priscila, os seus cooperadores, conforme disse Paulo. O que Paulo aprendeu com a sua profissão de tecelão? Agulhas e linhas. Todos os dias, agulha e linhas. Linha na agulha. Você teria paciência de trabalhar como tecelão? De ser um fazedor de tenda? Linha e agulha, agulha e linha. Isso de forma contínua, todos os dias. É uma forma de todos os dias praticar, exercitar uma qualidade chamada paciência. Como seria possível fazer uma obra tão grande com uma simples agulha? Não é fazendo tenda? Somando, além da agulha, uma pena de escrever e alguns pergaminhos nas mãos. Agora, lendo primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, Paulo cita o trabalho com as suas próprias mãos como mandamento para viver bem neste mundo. Paulo diz, olha, eu vos mando, quer viver bem neste mundo? Trabalhe com as suas próprias mãos. Isso traz honra e não dependência das coisas. Em Corinto havia as indústrias de tecido das tendas que era muito usado naqueles dias. O cristão fiel, ele sabe que a coroa do comportamento é a disciplina do trabalho. O trabalho é a glória do obreiro e é mais nobre dos comportamentos. Paulo diz o seguinte: nem temos comido pão à custa de homem algum, mas com labor e fadiga trabalhamos noite e dia para não ser pesado a nenhum de vocês, a nenhum de vós. Amém? Nós estamos começando a nossa aula. Você, meus irmãos, entre aqui no zap, ó, 85991 28 12 60. Nós vamos continuar aqui no nosso zap a segunda parte desta aula, ok? Vamos estudar a segunda parte da aula de número 8, lição 8, fazedores de tenda devem ser os missionários. Aqui de uma forma literal e de uma forma simbólica, nós vamos ver no decorrer da nossa lição, ok?
Conclusão. Deus está chamando cada vez mais profissionais que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas, entre aspas, estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Deus nos abençoe e nos guarde. Atenção, estamos preparando mais aulas para exatamente as lições posteriores. A nossa lição de número 10, você não pode perder aqui no nosso canal. E a lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. Amém? Muito comentário nós teremos mais neste canal. Não esqueça de apertar no like e também se inscrever no canal. Faça um comentário, diga um amém, dê glória a Deus. Jesus está voltando. Amém.